Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui do início da programação do Arduino, vamos falar um pouco aqui do hardware, revisar o hardware um pouco, falar de como configurar o setup e o loop, e também a respeito dos comentários. Então pessoal, como eu já havia dito, o objetivo desse módulo é aprender a programar a plataforma do Arduino. Então o Arduino é uma placa de computação de código aberto montada numa PCI, com I/O e uma interface para desenvolvimento do programa, que é chamada de IDE. Então, pessoal, o hardware do Arduino Uno é composto por 14 I/Os digitais, do pino 0 ao pino 13, 6 entradas analógicas, que vai do pino A0 até o A5, correto? E 6 saídas analógicas. Lembrando que essas saídas analógicas elas são PWM e estão compartilhadas com o pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então, ele está aqui junto com os pinos de I/O. Então, as saídas analógicas aqui elas são compartilhadas. Então, tem que prestar atenção quando for usar e configurar. A ideia do Arduino, pessoal, é o ambiente de desenvolvimento do programa. Então, ele é a interface que pode ser utilizada tanto online quanto instalada no seu PC. Então, a característica geral dela é a mesma. Então, eu tenho aqui o menu onde eu vou compilar o programa, vou criar um novo sketch. Sketch é o ambiente de programação, né, onde você vai criar o seu código-fonte. Abrir arquivo, salvar, fazer upload e ainda tem um monitorzinho serial aqui. Na parte inferior, eu tenho um console aqui para identificar a compilação, dados da compilação ou dados de erro durante a execução do programa. E aqui na última linha eu tenho também o menuzinho de numeração. Na verdade, a numeração das linhas do programa é configurada pelo menu. O código do Arduino, pessoal, ele é desenvolvido basicamente em duas seções: o void setup e o void loop. Nós vamos tratar deles na sequência. O void setup, pessoal, ele é chamado uma única vez quando se inicia o programa. Então, nessa área, nessa seção, é que eu vou declarar as inputs e as outputs. Então, por exemplo, eu vou indicar se eu estou usando um botão, que pino que ele está, né, como é que eu quero que ele inicie, ligado ou desligado, e a mesma coisa para as saídas, as outputs. Então, também vou declarar lá quem que é o LED, quem que é o motor e assim por diante. Então aqui, pessoal, nós temos a configuração. Então, pin mode, eu estou dizendo o quê? Que o terminal número 9 é uma saída. Então, é a única coisa que eu tenho configurada nesse setup. Então, estou dizendo que o pino 9 ele é uma saída. Então, tem que prestar atenção na sintaxe, a escrita do comando. Então, pin mode tem que respeitar maiúsculo e minúsculo, a vírgula depois do número do port, por exemplo, output, tudo em maiúsculo, e o ponto e vírgula no final aqui. Ó. E também, lembrando, como ele é uma função, um bloco de instrução, né, um bloco de função, o setup começa e termina com chave. Agora, falando do loop, o void loop, ele é cíclico, ele é repetido enquanto o Arduino está alimentado. Então, é dentro dele que está o seu programa. Então, tudo que está aqui dentro do void loop
é o programa que foi elaborado. Então, ele começa também como uma chave e termina como uma chave. Aqui eu tenho um comando nessa primeira linha, o número do pino que eu estou usando. No caso aqui é uma saída, respeitando o que já foi mostrado no setup. Então, por isso que eu vou escrever digital write, eu vou escrever na saída digital, certo? Então, por que eu vou escrever? Porque na saída eu escrevo. Posso ler uma saída também, mas se eu quero fazer ela acender ou apagar, eu vou escrever na saída. O comando high também poderia ser nível lógico 1, ele também aceita. O delay, depois digital write novamente, só que aí eu mudei o comando. Eu vou apagar o LED. Então, high eu acendo, low eu apago. E delay 1000 aqui são 1000 milissegundos. Então, ele vai esperar, lembra bem que eu estou falando aqui, hein? Ele vai esperar 1000 milissegundos para fazer outra função. Então, aqui nessa parte, nós temos um programa estruturado de uma forma um pouco diferente. Né? Então, detalhando como é que foi escrito esse programa, então nós começamos aqui declarando uma constante. Então, eu tenho aqui uma constante, significa o quê? O que é uma constante? O que é uma constante? Uma constante é algo que não vai ser alterado. O tipo da constante, o tamanho dela em bits, é uma constante do tipo inteira, ou seja, 16 bits. E capim LED é o nome dela. E ela é igual ao número 13. Então, aqui eu estou dizendo para o programa, ó, o número 13 tem esse nome. Então, sempre que aparecer no programa esse nome, ele vai associar ao pino 13. No void setup, ao invés de usar o nome do pino, eu usei o nome que eu usei. Isso se torna mais prático, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Usar o pino com uma constante ao invés do número. E o que ele é? Saída, output. Ok? Então, declarei aqui que o capim LED, que é o pino 13, então, esse nome é associado com esse pino. Certo? Então, o capim LED associado a esse pino é uma saída. Então, detalhando ainda mais, pessoal, aqui dentro do loop, ou void loop, é onde a ação acontece, ou seja, onde o seu programa realmente é executado. Ele só executa o void loop ciclicamente. Ele só sai do void loop se tiver um comando para sair dele, que não é o caso aqui. Então, nessa primeira linha, detalhando um pouco mais, né, ó, eu tenho digital write, capim LED. Lembra? No setup nós falamos assim, ó, a constante se chama capim LED e ela vale 13. Aliás, antes do setup nós declaramos uma constante chamada capim LED e fizemos ela igual a 13. No setup nós falamos, ó, pin mode, capim LED é saída. Então eu sei que tudo que tiver esse nome está se referindo ao pino 13. E nessa linha ele está fazendo o quê? High. High significa o quê? Nível alto. Acende o LED, liga a saída, supondo que é um LED que tem lá na saída. Na linha de baixo, o que acontece? Delay. O delay, pessoal, ele aguarda, ele espera, ele para de fazer tudo que está fazendo. Imagine você parasse tudo que está fazendo para respirar, por exemplo. Você não pisca, só respira. Ou só respira, ou pisca, ou respira. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa. O delay ele para tudo, não faz mais nada. Tá? Então, o delay é um comando que a gente usa só para intervalos de tempo muito curtos. Caso contrário, a gente usa outras funções que nós vamos ver adiante. Então, ele aguarda 500 milissegundos. Depois, o que ele faz? Sai dessa linha e vem para a seguinte. O que ele faz aqui? Digital write. Escreve de novo aonde? Na mesma saída, porque tem o mesmo nome. O
que ele vai escrever aqui? Low significa o quê? Nível baixo. Saiu dessa linha, ele vem para a próxima. O que ele faz? Delay, aguarda de novo 500 milissegundos. E depois daqui, como não tem mais nada, e aqui está fechando o bloco com a chave, ele volta na primeira linha de novo, ele volta na primeira linha do loop. E começa a executar ciclicamente isso aqui, ou seja, o LED vai ficar apagando e acendendo e apagando em intervalos de 500 milissegundos. Aqui o programa inteiro, pessoal, usando a constante, então fica mais fácil de visualizar. Então, qual que é a vantagem? Vamos supor que aqui você precise, enquanto você estava testando, você estava usando o pino 13. Mas aí, durante a programação, você precisou mudar por algum motivo. E precisou mudar para o pino 2, por exemplo. Então, você teria que trocar. Vamos ver aqui quantas vezes tem o nome Capim LED. Ó. 1, 2, 3 vezes. Então, se você estivesse usando o número do pino, você ia ter que vir aqui no seu programa e trocar 3 vezes esse número. Colocar o número 2 aqui, certo? O número 2 aqui e o número 2 aqui. Como eu estou usando constante, eu só venho aqui e mudo uma vez. Por quê? Já todo mundo que tem associado esse nome já foi alterado. Então, essa é a vantagem de você usar uma constante para nomear os pinos de entrada ou saída. Agora, então, nós vamos falar do programa comentado. Então, aqui, logo no começo da programação, temos uma área aqui específica para, que é o cabeçalho, detalhando o título do programa, o autor, a data e uma breve descrição. Por quê? Facilita para quem vai alterar, ou para você mesmo quando você for usar daqui 1 ano, 2 anos, que seja. E também dividir programas em áreas. Então aqui eu dividi em Pin Definitions, que é uma área que eu chamei com esse nome, porque eu quis, pessoal. Então isso aqui você dá um nome que mais te adequar, ficar mais fácil para você entender, onde eu vou declarar minhas constantes, os pinos, certo? Então lembrando, o que está entre barra asterisco e asterisco barra é comentário de 2 linhas ou mais. Então, o programa ignora, não executa na hora de compilar. E o que vem depois de 2 barras também é comentário de linha. Então, aqui eu fiz o comentário do que faz essa linha, ó, certo? Depois, eu criei uma seção aqui explicando o que é o setup. Mais uma vez, então, para você não esquecer. E em seguida veio o setup e o comentário da linha do setup. A próxima seção é o loop. Então, também eu escrevi aqui, ó, nome da função e o que ela faz, para você não esquecer. Então, está bem detalhado aí. E o loop que nós já analisamos anteriormente, agora aqui com os comentários, certo? Então, o comentário, além de ser uma boa prática, ele deixa o seu programa bem organizado, o seu trabalho bem organizado. Então aqui, turma, nós estudamos hoje as partes que constituem o hardware do Arduino, bem brevemente, só lembrando dos pinos de I/O lá, destacando aqui que ele compartilha as I/Os digitais com as saídas analógicas, as PWM, então é importante saber, por exemplo, pino 3, se você precisar para uma saída PWM, você pode usar, mas também pode usar para uma entrada ou saída digital. Aprendemos também aí sobre as características da ideia do Arduino, onde é feita a programação propriamente dita, onde é feito o sketch, né? Então o sketch o que é? É o que a plataforma chama de código, ou seja, o seu programa, código-fonte. E analisamos o primeiro programa aí, que é um simples pisca LED, do ponto de vista de organização. Então, como declarar constante, o porquê de usar uma constante, o porquê de... qual que é a vantagem de se fazer lá o comentário do programa, tá? Que foi a última etapa. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a ter ficado até aqui e qualquer dúvida é só me procurar.